Não foram apenas as nossas rotinas que mudaram com a pandemia e a chegada do isolamento social. Não. Boa parte do mundo parou no semestre passado. E com isso, o nosso planeta passou por um momento de menos poluição, tanto nas águas, nos céus e até mesmo de poluição sonora. Os aeroportos diminuíram os voos. Os trens diminuíram suas partidas das estações. Fábricas mudaram os cronogramas e automóveis foram guardados nas garagens. Só que o que poderia ter sido um momento de tranquilidade acabou dando margem para um fenômeno curioso, que fez muitas pessoas acharem que poderia ser o apocalipse bíblico, uma invasão alienígena ou testes secretos. Zumbidos e barulhos como trombetas vindo do céu foram ouvidos por todo mundo, quase que na mesma hora, durante alguns minutos. Você também escutou? Aqui é Ivan Lima e hoje nós vamos investigar esse fenômeno assustador. Nós não precisamos ir muito longe para encontrar relatos desses barulhos. Aqui mesmo no Brasil, nos meses de abril e maio, o fenômeno foi relatado por diversas pessoas na internet, que falavam sobre como o barulho parecia vir de uma turbina de avião ou mesmo de um caminhão parado. Alguns chegaram a gravar o céu para mostrar que o barulho não tinha uma fonte específica. Ele repercutia por todas as partes. Dá uma olhada nesse vídeo. Olha, eu não vou mentir para você, não. Eu também ficaria assustado se tivesse presenciado. Além do nosso país, pessoas nos Estados Unidos, Eslováquia, Inglaterra e na Argentina também compartilharam vídeos e relatos em redes sociais a respeito do barulho. Algumas pessoas também comentaram que torres de tecnologia poderiam ser a causa do som. Só que existe um problema nessa teoria. Não há comprovações científicas de que as torres sejam as fontes. Na verdade, não há nenhuma explicação certeira, apenas as possibilidades mais aceitas. Uma delas é de que o barulho tenha origem quando os gases da atmosfera se movimentam, enquanto a pressão atmosférica sofre mudanças. E isso não está muito distante da gente. Você pode encontrar um exemplo disso no dia a dia, como quando o ar sai da panela de pressão ou de um balão. Só que no caso do nosso planeta, os gases estariam fazendo esse tipo de movimentação por conta dos buracos na camada de ozônio. Uma coisa que você precisa saber é que a Terra emite diversos tipos de som. A questão é que eles não estão no alcance da nossa audição. Então, eles passam despercebidos. Mas agora imagine o que acontece quando eles se tornam audíveis para a gente, ou seja, se convertem na nossa faixa de som. Com a diminuição da poluição sonora em várias partes do mundo, ficou mais fácil ouvir esse tipo de barulho, porque não havia muitos sons que normalmente os mascaram. Sons que nós já estamos acostumados. Até mesmo os ventos solares podem ter culpa no cartório. Eles podem influenciar na criação de ondas magnetossônicas quando interagem com a nossa atmosfera e pressionam a chamada magnetosfera terrestre. Calma que eu explico. A magnetosfera nada mais é do que uma área existente ao redor de qualquer corpo celeste que acaba sofrendo influência de um campo magnético. Quando pressionada, a magnetosfera pode interagir com partículas de carga positiva e negativa, que estão acumuladas em camadas de nossa atmosfera. Com a colisão dessas partículas, as pessoas ao redor do planeta podem ouvir um ruído. Talvez o fato mais intrigante disso tudo seja que barulhos no céu não são uma novidade. Olha só,
Na verdade, existem registros deste fenômeno desde o século XIX e ele é descrito em várias partes do mundo com diferentes nomes. Por exemplo, no Japão, o som é chamado de uminari, que quer dizer ruído do mar. Só que a expressão mais aceita é skyquake, que pode ser traduzido para o português como tremor do céu ou terremoto do céu. De acordo com pesquisas feitas nos últimos anos, esses ruídos são registrados com maior frequência em áreas remotas e são inúmeras as possíveis causas que a ciência aponta, desde a entrada de corpos celestes na atmosfera do planeta até o som de aviões supersônicos no horizonte ou o barulho de tempestades em outras regiões. E eu explico para você como seria possível. Imagine uma tempestade repleta de raios, trovões e ventos fortes acontecendo em uma cidade distante. Em determinado momento, um trovão muito forte rompe os céus e o som consegue viajar por uma espécie de corredor na atmosfera por centenas de quilômetros até onde você está. Claro que existem muitos vídeos fakes pela internet, de pessoas que se aproveitam do fenômeno para gerar desinformação, mas é fato que existem relatos semelhantes demais para isso ser considerado somente um delírio coletivo. A hipótese dos corpos celestes e das tempestades também ajudam a explicar o porquê dos skyquake serem ouvidos desde antes da invenção de máquinas mais elaboradas, como os jatos. Existe ainda uma explicação que volta para o assunto dos gases, mas dessa vez tem a ver com os gases que escapam de aberturas subterrâneas, quase como um vulcão silencioso. As aberturas necessárias para a libertação dos gases normalmente estão embaixo d'água e costumam ter relação com a biomatéria em decomposição. Em meio aos estudos dos skyquakes, há ainda aqueles que o relacionam com outro fenômeno sonoro, o DRAM. Muitas pessoas usam as expressões como se fossem o mesmo fenômeno, mas existem lá suas diferenças, como localização e o tipo de som. O DRAM é descrito como um zumbido contínuo e de baixa frequência, que nem todo mundo consegue escutar, mas que já causou problemas em diversas cidades no mundo. Windsor, no Canadá, é uma delas. Por lá, várias pessoas já denunciaram um zumbido misterioso que fez muitos se mudarem para não ouvi-lo mais. Ele aparecia em diversos momentos durante o dia e seria pior na parte da noite. Solta um pedacinho aí, editor. O DRAM não causa apenas um incômodo e susto nas pessoas, mas também pode causar insônia, dores de cabeça e tonturas. No ano de 2012, depois de escutar por conta própria o DRAM, o professor de ciências Glenn McPherson iniciou algumas pesquisas para encontrar a fonte e até mesmo criou um mapa interativo que tem acumulado milhares de relatos do fenômeno ao redor do mundo. O projeto conta ainda com um banco de dados dos casos e um fórum para se discutir cientificamente o fenômeno. A maioria dos casos parecem acontecer nos Estados Unidos e na Europa, mas existem alguns pontos aqui no Brasil, nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Paraná. Segundo McPherson, até 4% das pessoas em todo o planeta conseguem ouvir o zumbido. A pesquisa usou como ponto de partida fenômenos sônicos gerados por fontes naturais, como vulcões. Algumas pesquisas comprovaram que esses sons são capazes de se propagarem por distâncias e durações surreais, podendo até circular a Terra algumas vezes. Só que uma pesquisadora e física canadense, Elizabeth Silber, acredita que tanto vulcões quanto barulhos de outras fontes naturais
não são consistentes o suficiente. Como o próprio banco de dados do Duran mostra, a maioria dos relatos foram registrados em áreas urbanas, o que talvez indique que a poluição sonora de grandes cidades possa ser a chave. Entre os culpados podem estar os geradores de ruídos acústicos, como aparelhos de ar-condicionado, compressores, motores a diesel e bombas de ar ou água. Além disso, trabalhos de mineração, máquinas industriais e tráfego aéreo e em rodovias também podem fazer parte do pacote. Um conjunto de situações criando o zumbido. Como não existe um motivo específico, o professor McPherson diz ainda que um elemento neurológico possa ser o responsável, e não uma fonte física externa. O zumbido seria causado por alguma percepção de som interna do nosso organismo. O que ninguém sabe é qual o gatilho para isso e que tipo de exposição é necessária. E como nem todo mundo consegue escutá-lo, é preciso investigar o que existe em comum na pequena porcentagem de ouvintes. Agora faz o seguinte, me conta nos comentários se você já ouviu um Skyquake on the Run e me fala a sua experiência com esses fenômenos. Um forte abraço e até mais. Tchau!